Olá! Estamos aqui para mais uma aula, pessoal, do nosso curso Literatura, a Escrita como Criação. Vamos então, hoje, começar a abordar um gênero que é um gênero que vocês, em geral, estudam bastante na escola, mas que a gente vai olhar aqui de uma perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva não só de quem vai ler crônicas, mas a de quem também vai escrever crônicas. Então, vamos começar este nosso percurso. Crônica. Como que a gente pode definir o que é uma crônica? A crônica ela não é um gênero de fácil definição, ao contrário. A gente tem uma série de estudiosos que se detêm e já se detiveram sobre esse gênero, mas as suas fronteiras são fluidas, vamos dizer assim. É difícil a gente, por exemplo, definir com precisão em que medida uma crônica... Por que ela não é um conto? Ou por que um conto não é uma crônica? Para dizer desses dois gêneros, que são gêneros curtos, que envolvem a narrativa, mas aí a gente vai ver algumas diferenças, mas a questão é, as suas fronteiras não são rígidas, né? Inclusive, o escritor e compositor também, Braulio Tavares, ele diz, né, que esses contornos da crônica são frouxos, né? O Braulio usou ainda uma imagem que eu acho bem bacana, que é uma coisa, por exemplo, seria o desenho geométrico. Uma coisa bem diferente é o desenho à mão livre, e vocês estão fazendo aí as aulas de desenho, podem inclusive opinar nesse sentido, né? O Braulio diz o quê? A crônica, ela é muito mais um desenho à mão livre, no sentido da possibilidade de caminhos, né? E da não rigidez. Isso é muito importante. Então, essas são características que a gente precisa levar em conta ao pensar na crônica, né? Outra coisa, né? Como que a gente faz? De um modo geral, para pensar nessa diferença conto, crônica, um aspecto que a gente pode usar para sinalizar é: se os dois podem trazer uma narrativa, ou seja, contar uma história, o conto, ele necessariamente, ou muito quase necessariamente, não vamos agora entrar em polêmicas, mas assim, de um modo geral, ele conta uma história. Um conto conta uma história que geralmente vai ter começo, meio e fim. Esse começo, esse meio e esse fim não precisam estar nesta sequência e não precisam ser rigidamente estabelecidos, mas existe uma história. A crônica, ela pode contar uma história, mas ela não é obrigada a contar uma história. O que significa que podem entrar elementos narrativos? Podem. Podem entrar até personagens? Podem. Mas não existe na crônica a obrigação de contar aquela história do princípio, passando pelo seu meio e chegando até o final. A gente pode ter elementos soltos que fazem parte de uma história, de uma narrativa, mas que na crônica não vão aparecer dessa maneira. Isso é um elemento para ajudar nessa percepção do que é uma crônica e do que é um conto. Mas há textos em que fica difícil da gente ter certeza. E o nosso objetivo aqui não é nos preocupar com essa hiperdefinição. Ao contrário, a gente está falando isso por quê? Porque é uma forma da gente se aproximar desse gênero que, como eu falei, vocês já estudaram. Então, de recordar para a gente poder
partir para uma crônica muito legal, contemporânea, de um escritor contemporâneo paraibano chamado Tiago Germano, e também para a gente partir para outras crônicas e para os nossos exercícios cronísticos, tá? Então essa é a nossa ideia, mais do que a gente se encaixar nas definições, buscar delimitações, tudo bem? Mas ainda nessa questão, né, dos limites, das definições, das diferenças, vamos dizer assim, que acho que é um jeito melhor de dizer, o mesmo Braulio Tavares, ele usa uma imagem que eu acho também fantástica. Ele diz assim: um conto é como uma caminhada que a gente sai com um objetivo específico. Eu vou porque eu tenho que ir ao banco, eu vou fazer uma caminhada para ir até o dentista, eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou comprar uma roupa, etc. Milhões de possibilidades. A crônica, e isso seria o conto. A crônica, por outro lado, é aquela caminhada que a gente sai sem objetivo. A gente vai caminhar num parque, a gente vai caminhar numa praça, a gente vai caminhar numa cidade que a gente nunca foi e que a gente não tá com um objetivo de ir no museu tal. Então a gente sai para ver as ruas. Essa é a crônica. Esse passeio em que as coisas vão se abrindo, em que a gente se abre para olhar o que a vida e o mundo podem nos apresentar sem planejamento. Então essa ideia, essa imagem eu acho muito bacana. E nesse sentido, esse olhar, que não só ele fala, como muitos estudiosos, inclusive um crítico muito famoso que foi professor da USP, falecido há não muito tempo, que é o Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários brasileiros, ele dizia, né, a crônica ela fica ao rés do chão, no sentido de que ela está perto do chão. Ela é um gênero que trata do cotidiano e que se propõe a olhar para as coisas pequenas, as coisas miúdas do cotidiano, que de outra maneira a gente não prestaria atenção se não fosse por ela, ou, por exemplo, uma imagem também que o Braulio Tavares usa nesse texto, que é uma apresentação ao livro do Tiago Germano, esse escritor paraibano. As referências vão estar todas aqui na descrição do vídeo. O Braulio Tavares fala, né, a crônica ela se parece muito com a fotografia amadora, não a fotografia profissional, mas a fotografia amadora que desde sempre, mesmo muito antes das câmeras digitais e dos smartphones, as pessoas buscavam não só retratar os momentos especiais, como aniversários, as festas, essas comemorações, né, Natal, Páscoa, etc., como também retratavam pequenas coisas do dia a dia. E então, isso eu acho muito interessante, esse olhar que a gente hoje com os smartphones faz, né, de às vezes olhar para uma determinada coisa e falar, nossa, isso aqui tá legal, eu vou registrar. A crônica registra essas miudezas. Então, pensem nisso, lembrem que na aula passada a gente estava falando dos detalhes, né? Eu passei uma proposta de escrita que era uma proposta para a gente mergulhar nos detalhes. Então, estamos neste caminho agora de começar a olhar para as coisas pequenas do dia a dia que estão à nossa volta em qualquer momento, né? E que fazem parte da nossa vida cotidiana e presente, assim como fizeram parte da nossa vida passada. Pode ser um passado recente, como pode ser um passado mais antigo, né? Mais distante na memória. E nesse sentido, lembrem-se que a nossa primeira atividade de escrita foi o Eu Me Lembro, e a gente vai voltar. Então a gente essa fonte da memória é uma fonte super importante, não só para a crônica, mas para a literatura de modo geral. E a crônica, uma outra coisa importante mas ela precisa contar só o que de fato aconteceu? Não. A crônica, ela pode e mistura e faz isso com imensa tranquilidade, e a gente não precisa se preocupar, nem como escritores, em deixar claro se aquilo é fato ou ficção, e os leitores também, para os leitores não faz diferença. A crônica, aliás, ela em geral o autor fala em primeira pessoa, né? Eu estava lá. Eu lembro que o Coni, Carlos Heitor Coni, um escritor que eu estudei bastante,
ele dizia, né, ele foi um grande cronista, entre romancista, outras coisas e tal, mas ele foi um grande cronista também. Ele dizia, né, a crônica é aquela coisa em que o cronista, ele abre a janela, né, e fala, hoje está assim, quero falar, e eu posso não falar de nada. Então, e ele fala muitas vezes em primeira pessoa, o cronista, em geral se fala na primeira pessoa, misturando então personagens que existiram de verdade, que existiram no convívio dele, que não, com personagens imaginados, situações reais, com situações inventadas, com situações como elas poderiam ser. Enfim, a crônica, ela se abre para todas essas possibilidades. A gente tem grandes cronistas, mais uma vez, tenho certeza que vocês já leram ótimos autores, e eu vou procurar aqui trazer alguns que bem contemporâneos e que então eu acho que é mais difícil que eles tenham aparecido na escola, né? E aí eu acho que é interessante para a gente ir fazendo esse diálogo, mas quero que vocês vão observando como uma coisa vai se encaixando, tá? Nosso exercício do Eu Me Lembro, nosso exercício dos detalhes, né, de falar sobre um lugar, tudo isso a gente vai fomentando, criando o nosso material para a nossa escrita. E as crônicas que nós vamos lendo, depois vamos também trabalhar com outros gêneros. Já trabalhamos conto, então a gente vai fazendo esse mergulho em olhar a literatura como fonte de prazer, de deleite, né? É nesse sentido, então, que eu quero ir seguindo com vocês. E a crônica, nessa fluidez, né? Nessa não rigidez, ela muitas vezes se configura como uma conversa entre amigos, como se o cronista estivesse convidando o leitor, nos convidando, né? Para sentar junto com ele numa mesa e conversar, né? E acompanhar o seu raciocínio. As crônicas às vezes podem ser mais líricas, podem nos emocionar, podem ter momentos então extremamente poéticos, como elas podem ser super bem-humoradas. A crônica que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é essa do Thiago Germano, é uma crônica de humor. Existem várias crônicas muito bem-humoradas e vários cronistas, inclusive na atualidade, fazendo essas crônicas que trabalham com humor. Um que eu acho que vocês já devem ter visto é o Antônio Prata, que ele escreve na Folha de São Paulo e faz crônicas que às vezes a gente chora de rir. Então, nós vamos começar esse nosso mergulho na crônica a partir da semana que vem, lendo uma crônica que se chama O Papa Vai ao Banheiro? Interrogação. Vamos lá, aguardem, eu acho que vocês vão gostar. Uma ótima semana, obrigada a todos. Tchau, tchau.